Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Pai? Diga amém. Que bom que você está aqui numa quarta-feira para ouvir mais um pouco sobre Jesus. Sempre bom a gente falar de Jesus e compartilhar com você hoje uma palavra que Jesus colocou no meu coração já tem um bom tempo. É sobre santidade de Deus. Para a gente aprender sobre santidade, ouvir sobre santidade de Deus, primeiro a gente precisa entender uma coisa. Antes da gente ler o texto de Êxodo, a primeira coisa que a gente precisa entender que a palavra hebraica para santo é kadosh. Significa separado, separar, retirar do uso comum. Então, algo santo é algo incomum. Deus é separado de um modo diferente, Ele é separado de toda forma possível, Ele é separado de toda a existência, tudo que foi criado, porque Ele está além, acima de cada uma delas. Antes disso, Ele é santo, porque Ele é diferente de tudo criado. Amém? Em 1 Samuel 2:2, fala, não há ninguém santo como o Senhor. E 1 Timóteo 6,16 vai falar, Ele habita na luz inacessível, ou seja, nível de pureza, nível de claridade, nível de santidade, que nenhum homem ou mulher é capaz de ver ou compreender. Abre sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, do verso 1 em diante. Êxodo 3, do 1 ao 6. Onde a gente vai perceber um pouco dessa santidade majestosa de Deus. Amém? Todos acharam? Êxodo 3 fala assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Herobe, apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que essa sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as suas sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Quando a gente fala sobre santidade de Deus, a gente pode olhar para a vida de Moisés, que ele fica maravilhado quando vê aquelas sarças queimando e não se consumia. E quando ele vê aquilo, ele vai até aquela sarça. E quando ele se aproxima, Deus chama Moisés 2 vezes, Moisés, Moisés. E este é o primeiro contato que Moisés tem com a santidade de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, quando ele ouve a voz de Deus, ele se aproxima. E quando ele olha para Deus, ele tem o contato de contemplar a transcendência de Deus, ou seja, ele vê a santidade. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele esconde o rosto. Por quê? Quando a gente encontra a santidade de Deus, a gente olha para dentro das nossas vidas e a gente vê quem realmente nós somos. Quando Moisés teve o encontro de olhar para Deus, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Por quê? Ele olhou a sua natureza pecaminosa. Ele olhou quem ele era. Ele se descobriu quem que ele era em Jesus. E quantas vezes a gente precisa olhar para Jesus? Para quê? Para a gente ver quem que nós somos. Se a gente quer ter uma vida de santidade, a gente precisa olhar para essa santidade de Deus. Porque a gente coloca a santidade como a gente vinha até a casa de Deus, a gente elevar a nossa adoração, a gente abrir os nossos lábios e falar, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Mas muitas vezes a gente proclama com os nossos lábios, mas o nosso coração não condiz com aquilo que a gente fala.
Sabe quando alguém vai ministrar, um ministro de louvor começa sempre durante, Senhor, Tu és santo, Tu és santo. E aí a gente está sentado no banco, a gente olha, a gente fica vagando a nossa mente. Por quê? Porque a gente acostumou em só ouvir, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é santo. E a gente acaba que isso não é verdade no nosso coração. E a gente vai ver 2 homens aqui que tiveram a sua vida transformada quando encontraram. Vários homens, na verdade, mas eu quero especificar 2 homens mais para frente, ao decorrer da pregação. E este fato aqui leva que a gente pensar a respeito da santidade, da transcendência de Deus, porque Deus não depende de nada e de ninguém. E o que Deus queria mostrar para Moisés aqui? Que Deus não necessita de árvore como combustível. Ele queima por si próprio. Assim como Deus possui vida, em si ele é autoexistente e a sua santidade é evidenciada. Ou seja, Moisés ele cresceu num ambiente que era um povo idólatra. O povo era um povo idólatra, tinha Deus para tudo. E quando Moisés ele vê a autoexistência e a santidade de Deus é evidenciada através de Moisés, Moisés ele fica perplexo, ele fica assim, como? E Deus ainda tinha um propósito. Moisés, eu preciso que você vá lá para resgatar aquele povo, para falar, para tirar aquele povo oprimido, um povo que fica no sofrimento. E ao decorrer do versículo, no versículo 13 de Êxodo 13, acompanhem para mim, Êxodo 3:13, vai falar, continua a partir do versículo 13. E Moisés disse para Deus, eis que quando eu for lá falar com os filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos seus pais enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então eu lhe direi, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a você. Quando Deus apresenta a Moisés, Deus evidencia sua santidade para dizer, eu não sou como os outros deuses. Eu não me classifico como os outros deuses. Então, quando você for falar para eles, eles vão saber. Porque eu não sou como eles. Eu não preciso que algo faça para mim acontecer. Eu tenho vida em mim mesmo. E eles vão perceber, quando você falar isso, eles vão perceber isso. E eu sou significa que ele não é como ninguém. Quando o seu nome é pronunciado, há temor e reverência. Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor, Deus, em vão, porque seu nome é santo. E nós, muitas vezes, nós comportamos como Deus fosse um de nós. A gente não tem mais reverência com Deus. A gente não tem mais reverência com a palavra de Deus. Talvez a gente faça algo certo, mas da maneira errada. Como assim? Eu posso estar no lugar certo, fazendo as coisas para Deus, mas da maneira errada. E como que eu faço isso? Quando o meu coração começa a revelar tudo que está no meu interior. Quando nada está bom. Quando eu faço as coisas para Deus e isso começa a se tornar um peso, uma carga. Como quando o meu ministério, ele está se tornando um peso, eu fico sobrecarregado. Eu tenho que fazer isso na igreja, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Quando acontece isso dentro da gente, a gente pode saber que isso vai sair no nosso exterior. E as pessoas vão ver. E talvez a gente vai ter uma vida toda dentro da igreja. E Jesus está nos chamando. Maico. Talvez Jesus está pedindo para a gente olhar. Você precisa olhar para mim. Você quer ter uma vida de santidade? Você quer conhecer a minha santidade? Olha para mim. E talvez Jesus está chamando você. Talvez Deus está chamando você constantemente e você tenha ouvido a Deus. E por você ouvir, isso é suficiente para você. E está bom, vou levar a minha vida desse jeito. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo mais reverência, mais temor com a palavra, com a presença de Deus, com a santidade de Deus. E não tem como eu viver uma vida de santidade sem olhar para Deus. Não tem como. Eu posso ser a melhor pessoa. Não existe eu ter uma vida de santidade. Não há santidade fora de Deus. Não existe santidade fora de Deus.
Em Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, cujo o nome é santo. Deus, ele é santo. E a única coisa que Deus exige das suas criaturas é pureza. Deus exige pureza da gente por quê? Porque a santidade de Deus moral, ela qualifica todos os atributos. A Bíblia não vai falar que Deus é amor, amor, amor. Que Deus é perdão, perdão, perdão. A Bíblia vai falar que Deus é santo, santo, santo. Porque essa santidade moral de Deus, ela vai qualificar todos os atributos. E as pessoas estão se perdendo ao longo do caminho porque estão buscando desesperadamente viver o amor, tentando amar o próximo, tentando fazer algo, sendo que a coisa que ela precisa buscar é a santidade. Porque quando ela alcança, quando ela olha para essa transcendência de Deus, ela não tem como viver da mesma forma. A sua vida, ela já se move a partir das escolhas, das expectativas, das escolhas de Deus, através dos pensamentos de Deus, através das falas de Deus, através do agir de Deus, através do mover de Deus. E isso é muito sério. Quantas pessoas estão se perdendo porque não conseguem olhar para Jesus, porque sabe que quando olhar para Jesus, vai olhar para a sua natureza pecaminosa. Vai olhar para aquilo que o coração está cheio. E de que o seu coração está cheio hoje? Que não consegue contemplar a santidade de Deus. Que não consegue deixar você ser levado por aquilo que precisa ser feito aqui nessa terra. Sabe, falar de santidade é uma coisa que não tem como a gente usar a palavra santidade e a gente não falar de pecado. E o que é pecado? Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Talvez o nosso coração está cheio de quê? Será que a gente está buscando a Deus, buscando viver a santidade de Deus? Se Deus exige de mim e de você a pureza, que os outros atributos vão ser qualificados na sua vida. Então você precisa agora parar de ficar buscando outras coisas e buscar a santidade de Deus. Se você quer ter uma vida de santidade, se você quer ver o seu ministério fluindo, se você quer ver a sua casa em ordem, se você quer ver algo sendo transformado na sua vida, você vai precisar olhar para os atributos de Deus, a santidade de Deus, a transcendência de Deus. Porque a partir do momento que você ter esse encontro com Jesus, você vai parar de olhar para o terreno, você vai parar de olhar para as coisas que estão paradas, estagnadas, para os problemas, para as dificuldades, para as situações. E as pessoas não estão conseguindo chegar até Jesus, porque estão sobrecarregadas. Estão cheios de afazeres. E eu tenho uma pergunta para você. O que tem movido você? O que está cheio o seu coração? Porque aquilo que está dentro do nosso coração, que está no nosso interior, ele se exala, ele extrai para fora e sai para fora. E será que é só murmuração? Será que é só reclamar? Será que é só pedir, pedir, pedir? Será que o que tem dentro do seu coração? Eu sei o que tem dentro do meu coração. Eu sei aquilo que muitas vezes quer me tirar da santidade de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente quer fazer tudo com a nossa força. Ou talvez mesmo a gente já acomodou. Talvez vir à igreja já nem faz mais valor. Talvez isso se tornou uma coisa monótona. Talvez a gente acostumou de vir domingo a domingo e não querer ser transformado. Vir de domingo em domingo e não querer ter uma vida mudada. Por quê? Porque a gente não tem olhado para a santidade de Jesus. E não tem como a gente viver uma vida de santidade se a gente não ter mudança diária. Não ter mudanças de atitude. Não adianta só eu reclamar para Deus: Deus, eu não aguento mais, Pai, eu preciso me afastar, eu preciso daquilo. Se eu não tomar uma posição, eu posso sim te ajudar, mas depende de você, tem que partir do seu coração. A mudança, ela vem de você. A mudança precisa partir dentro de você. Nós não podemos pensar a respeito de Deus a partir da nossa perspectiva. Quantas vezes nós estamos
pensando a respeito de Deus através das nossas perspectivas. Um exemplo, a gente pensa que por a gente amar alguém, e alguém fazer algo contra a gente, errar contra a gente pensa que se a gente errar com Deus, Deus ele não vai nos amar. Se a gente sair fora um deslize, se a gente sequer perder um pouquinho, a gente pensa que Deus ele não vai nos perdoar. Sendo que Deus ele é perfeito, Deus ele é puro, Deus ele é bom. Você acha que Deus ele, se você fizer algo, ele não tem perdão para sua vida? Mas o que falta? O que falta nos nossos dias hoje? Verbalizar. A gente não quer verbalizar. A gente prefere ficar com o nosso coração duro, com o nosso coração de pedra, e a gente não verbaliza. Talvez o Espírito Santo fala ao seu coração, verbaliza. Talvez você precisa chegar para alguém e falar assim, ó, eu errei com você, me perdoe. Mas talvez a gente fale assim, não, porque isso não me atrapalha a santidade de Deus. Não está me atrapalhando dentro da igreja. Eu estou todos os dias dentro da igreja e isso não está fazendo nada, não está fazendo efeito. Em Ezequiel, abre aí comigo Ezequiel capítulo 1, verso 26. Ezequiel capítulo 1, verso 26. A palavra de Deus fala assim. Espera mais um pouquinho. Ezequiel, capítulo 1, verso 26. Aqui é a visão da glória divina que Ezequiel tem. Fala assim: por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, com um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aqui Ezequiel tem um encontro com a santidade majestosa de Deus. E qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele cai com seu rosto no chão. Porque ele viu que quando a gente olha para a santidade de Deus, a nossa vida ela é mudada. A nossa vida tem que ser transformada. A nossa vida tem que ser gerada de uma forma diferente. A gente não pode mais permanecer num evangelho tão raso que a gente leva de qualquer forma. A gente não pode deixar que poucas coisas venham roubar a beleza da santidade de Deus. A gente não pode deixar que pequenas coisas nos tirem do lugar do propósito de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Este tempo ele vai passar e todas as dificuldades vão passar, todos os problemas, todas as tristezas, tudo isso é passageiro. Mas quem que vai conseguir alcançar a glória eterna? Só quem permanecer nessa santidade. Só quem permanecer olhando para Ele. Porque quando eu olho para Ele todos os dias, eu vou mudar algo na minha vida. Quando eu olho para Cristo, eu não vou fazer as coisas que eu fazia mais. Eu não vou viver batendo a cabeça, sendo que eu sei que este é o melhor lugar para mim estar, sendo que essa é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Quantas pessoas já estão morrendo espiritualmente?
Porque Deus tem pedido para elas olharem para a santidade e elas não querem, estão tapando os ouvidos. E isso nos nossos dias, isso é normal. As pessoas não estão mais nem aí com o céu e com o inferno. É normal ir para o inferno. Sabe, a gente precisa olhar para dentro da gente e pedir para Deus, Deus, que eu consiga, Pai, viver todos os dias a pureza. É o que Deus pede de mim e de você, igreja. Pureza. Porque quando eu e você vivemos a pureza, todos os outros atributos vão ser qualificados na sua vida. Todos. Deus, ele é isento de ética. A santidade moral de Deus, ela é sobre a sua vida. Ele é isento de deficiência ética. Segundo Berkoff, é aquela perfeição divina em virtude da qual Deus quer e mantém a excelência moral, aborrecendo o pecado e exigindo pureza das suas criaturas morais. Deus não deseja o mal, Deus não pensa o mal, Deus não comete pecados, Deus não é somente puro e bom. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito. E a única coisa que ele exige é a pureza. Que nessa noite nós possamos viver essa pureza. Essa noite a gente precisa que a nossa mente seja transformada para a gente compreender como que a gente tem que andar a partir de agora. Deus trouxe você aqui para que você olhe para dentro de você e você faça algo hoje. Você pare de deixar que isso vai se levando. A presença de Deus, ela não pode se tornar um peso na sua vida. Um cargo dentro da igreja não pode se tornar um peso dentro da sua vida. E até quando nós vamos entender isso? Eu sinto muito em te dizer, se um cargo dentro da igreja está se tornando um peso para a sua vida, talvez você tenha feito a coisa certa da maneira errada. Isso é até difícil de se falar, porque talvez pessoas não vão conseguir compreender esse peso, que é necessário se falar. E que se hoje isso está se tornando um peso na sua vida, que você olhe para Jesus. Isso vai ser mudado, eu tenho a plena certeza. Que foi o que aconteceu com Moisés, que foi o que aconteceu com Ezequiel. Ao olhar, eles já se depararam e eles já viram. Jesus está dizendo, você não consegue se santificar sem mim. Você não consegue cumprir, chegar perto da pureza desse Deus, da santidade desse Deus. Sem esse Deus, nós não temos forças em nós para amar esse Deus de todo o coração e cumprir a sua lei e cumprir os requisitos da sua santidade sem Ele. Não tem como. Se for para mim amar a Deus por mim mesmo, eu não amo Ele. Se for para você amar, você não ama. Você precisa de Deus para tudo. Sem Deus não há amor, sem Deus não há forças para cumprir os mandamentos, para cumprir os propósitos. A gente precisa entender que a gente é totalmente dependente de Deus. E sempre nas minhas orações eu gosto de falar, Deus, obrigado porque eu sou tão dependente. Quando eu tento me desviar, Pai, eu já vejo que eu saio fora de tudo. Nós precisamos total dependência. Você quer ter uma vida de santidade? Tenha total dependência. Não queira levar no seu braço, na sua força. Não há vida sem Deus. Não há amor sem Deus. Não há nada sem Deus, não há nada sem Deus. E quantas vezes nós estamos andando desesperados, perdidos. Por quê? Porque a gente não entendeu que não há vida fora de Deus. Não há nada fora de Deus. Não há santidade fora de Deus. Eu posso estar aqui à frente, se eu não estiver com Deus, não há santidade. A gente precisa parar de generalizar pecado, de colocar pecado só como as coisas que as pessoas lá fora fazem.
só como prostituição, bebedeira, drogas. Pecado é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Se você coloca o seu trabalho acima de Deus, é pecado. Se você coloca alguém da sua família acima de Deus, é pecado. Se a gente fala mal dos outros, é pecado. Se a gente não libera perdão, é pecado. Se a gente não ama, é pecado. Você entende o que é pecado? É tudo aquilo. E você acha que a gente vai viver uma vida de santidade, sendo que a gente erra todos os dias? Sendo que quando a gente acabar de sair aqui da igreja, a gente vai errar. Isso é da nossa natureza. Mas a gente não pode permanecer. Como que eu vou eliminar esses pecados? É olhando para a transcendência de Deus. É olhando para a santidade de Deus. Olhe para a santidade de Deus, igreja, nessa noite. Olhe para Ele, só Ele pode. Em João 1,5, nada pode resistir à luz e à pureza da santidade de Deus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. João 1,5. Nada pode resistir. Nada pode resistir à luz e à pureza da santidade do Deus único. O que você tem para oferecer para Deus hoje? Mas para você oferecer para Deus hoje, você precisa estar na luz. Se a luz resplandece as trevas, e as trevas não podem prevalecer, tudo que a gente guarda dentro da gente, que se torna, que é pecado, se a gente quiser, e isso acabe na nossa vida, a gente precisa ir para a luz. Quantas pessoas não querem? A luz é a verdade. O que liberta é a verdade. Quantas pessoas estão acomodadas? Quantas pessoas hoje não querem mudar de vida? Quantas pessoas hoje não querem andar na santidade? Porque há um preço a se pagar. Você precisa renunciar a algo. Não tem como você estar em Deus e você estar em trevas. Não tem como. Você precisa estar na luz. Se você quer andar a santidade de Deus, você precisa viver na luz. Que você viva na luz. Tire tudo aquilo que atrapalha você. Todos os pecados de estimação. Que muitas vezes tem feito a gente matar alguém com as nossas palavras. Um simples olhar, um simples sorriso que faz a gente pode salvar uma vida ou matar uma vida. E nós como cristãos, o que nós temos feito? Se nós já estamos na luz, se nós estamos vivendo a santidade de Deus, será que eu e você estamos fazendo o papel certo? Será que quando eu e você encontra, até mesmo aqui dentro da igreja, quando você encontra com o seu irmão, será que talvez o seu olhar tenha trazido vida para ele? Será que o seu abraço, algo que você fala, tudo isso precisa ser eliminado da nossa vida. Tudo isso precisa ser arrancado da nossa vida urgentemente. Se você quer ter uma vida plena com Jesus, a gente precisa renunciar muitas coisas. Eu sei o que eu preciso renunciar. Eu não sei o que você precisa renunciar. Eu não sei o que te atrapalha de viver uma vida de santidade. Eu sei o que me atrapalha. Eu sei aquilo que é difícil para mim. E eu todos os dias tento entrar na presença de Deus e estar na luz para que eu consiga ver. Para que nada me tire da presença de Deus. Para que nada seja um peso. Para que quando a gente for fazer algo para Jesus, que seja uma coisa bem simples, que a gente entenda o valor, que a gente entenda esse peso que tem. Em Isaías, um dos homens
que foi transformado, que tiveram um encontro radical e foi mudado, foi Isaías. Abre em Isaías, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías 6, verso 1. Capítulo 6, versículo 1 até o 5. A palavra fala assim: no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías encontra a santidade majestosa de Deus. Qual foi a reação de Isaías? A boca fala que o coração está cheio. Ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios. Se você tivesse uma experiência de encontrar com Jesus, o que você falaria? Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, que não libero perdão. Ai de mim, Senhor, não tem comunhão. Ai de mim, Senhor, que eu roubo. Ai de mim, Senhor, que eu falo mal. Ai de mim, que o nosso coração está cheio. A primeira coisa que Isaías fez foi olhar. E é isso que vai extrair do nosso interior. É aquilo que o seu coração está cheio. O seu coração está cheio de quê? Eu te pergunto nessa noite. O seu coração está cheio de quê que você não consegue olhar para a santidade de Deus? Que é a única coisa que vai mudar a sua vida. É a única coisa que vai dar um norte para você ter uma vida reta diante dele. É a única coisa que vai trazer que você viva a pureza de Deus na sua vida. O que os nossos corações estão cheios, igreja? E não adianta eu fazer uma auto-performance para Deus, para as pessoas verem, sendo que o meu coração está cheio. Será que eu amo Jesus de coração mesmo, em espírito e em verdade? Ou são só meus lábios dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor? Isso os anjos fazem todo tempo, 24 horas sem cessar. Santo, Santo é o Senhor. Por quê? Porque eles estão contemplando a transcendência de Deus. Porque eles estão contemplando a santidade de Deus. É isso que move eles a viver a santidade. E imagina eu e você, meros mortais. Como que nós vamos viver essa santidade sem buscar a pureza? Sem buscar todos os dias a gente ser transformado, a gente querer mudança diária. Ai, Jesus, obrigado, Pai. Se você tivesse a visão que Isaías teve, se você visse aquele que é santo, se a luz dele resplandecesse ao ponto de expor toda a escuridão que há em você, qual seria a primeira coisa que você falaria? E se você olhasse hoje para a luz da santidade de Deus, o que você confessaria? Você agora fechar os seus olhos. Feche os seus olhos um momento. Se agora você tivesse essa oportunidade de olhar para a luz da santidade de Deus, o que você confessaria para Jesus nessa noite? Confesse aí no seu coração o que você precisa. O que tem sido tão difícil para você? E se você confessar para Ele, não vai ser resolvido. E o que vai te fazer confessar?
É você contemplar a luz da santidade de Deus. E contemplar essa glória. Essa glória que Ezequiel viu. Isaías, Moisés. Foi isso que mudou a vida deles. Foi isso que gerou santidade na vida deles. E o segundo, abre sua Bíblia comigo aí em Lucas. O segundo homem que foi transformado. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. O verso 4. Vai falar assim a palavra do Senhor. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. No Velho Testamento a gente vê o encontro daqueles homens com a transcendência de Deus, com a santidade de Deus. E no Novo Testamento a gente vê o encontro de Pedro com Deus homem, onde ele estava perto de Deus. E ele olha, bastou uma palavra e a vida dele foi transformada. E é isso que basta para nós hoje, para essa geração, para essas pessoas. Uma palavra. Uma palavra, ela pode mudar toda e qualquer situação da sua vida que você acha impossível. E hoje, a santidade de Deus possa aparecer na sua vida, estar na sua vida. A partir de hoje, não leve a santidade de Deus de qualquer forma. Busque a pureza. Sempre o pastor usa o exemplo da garça. Sempre com os pezinhos sujos, mas sempre branca. Porque Deus sabia que a gente ia estar no mundo onde o pecado ia estar dominando. Mas Jesus foi o maior exemplo, que ele não pecou. E se Jesus foi esse exemplo, a gente não tem desculpa para a gente não viver uma vida de santidade. Mas assim como esses homens olharam fixamente para a santidade de Deus e foram transformados, a gente precisa olhar todos os dias. Todos os dias você precisa olhar. Todos os dias. Você pode colocar de pé? Já estou terminando. Uma coisa que a gente faz quando a gente não confia na santidade de Deus, tem algo dentro da gente falando: Deus não é santo. Quando eu estou duvidando que Deus vai fazer algo na minha vida, quando algo está demorando ou algo está acontecendo e eu começo a desconfiar de Deus, tem algo dentro de nós gritando que Deus não é santo. Então por isso que é fácil a gente falar que Deus é santo. Mas se quando vier um dia difícil na sua vida, se você estiver passando por algo, se você tem algo vivido, você tem falado assim: eu acho que Deus, ele esqueceu de mim.
Eu acho que aquilo que Deus falou lá atrás vai se tá demorando. Nada acontece na minha vida, olha na vida do outro. Tudo flui, na minha não flui. Algo dentro de nós está gritando: Deus não é santo. Porque se Deus ele é perfeito, nada que Deus disse a você vai ficar em vão. Tudo que Deus prometeu para você vai se cumprir, porque ele é perfeito. Deus ele é autoexistente. E que nessa noite você veja a santidade evidenciada de Deus através da sua vida. Olhe para a luz de Deus nessa noite. Olhe para a luz de Deus nessa noite. Não queira fugir dessa luz, porque é a única verdade que vai trazer confronto para o meu e para o seu coração. É a única coisa que vai falar quando você acordar for trabalhar. Esteja na minha luz, porque você vai vencer. Não saia fora. Não desvie o seu olhar. Vale a pena, igreja. Vale a pena olhar para Jesus, para a santidade de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, e eu tive os meus momentos de verbalizar com Deus. E eu comecei a verbalizar para Deus. Deus, eu preciso estar na tua luz, eu preciso ver a tua santidade, Deus, porque eu não quero, Jesus, viver assim. Eu não quero viver dessa forma, Pai, eu não quero viver errante. Eu não quero viver uma vida que não te agrada, Jesus. E eu comecei a verbalizar. E quando a gente começa a verbalizar para Deus, quando a gente começa a entender quem Deus é e quem nós somos, a gente precisa fazer algo. A gente precisa ter uma atitude notável ao que Deus pede para nós, uma atitude notável, uma atitude onde que você vai se prostrar e quebrantar o seu coração, assim como eles fizeram, de compreender o valor, de compreender o poder da verdade na nossa vida, o poder da santidade na sua vida. Talvez o que tem faltado na sua família é as pessoas olharem a santidade de Deus na sua vida. Talvez o que tem faltado na sua casa, na sua família, é as pessoas verem os atributos de Deus na sua vida. E por isso que a gente precisa todos os dias buscar, todos os dias viver essa pureza de Deus. A partir de hoje que você olhe, corra para a luz. Mas, Michael, eu já estou na igreja. Estou na igreja desde quando eu nasci. Como que eu não estou na luz? Você sabe o que te tira da luz. Eu sei o que me tira. Você sabe, você e Deus sabe. E às vezes, na maioria das vezes, você vai ter que verbalizar. Mas só vai verbalizar aquele que contemplar a santidade de Deus. E para a gente encerrar, vou deixar aqui para vocês Mateus. Não precisa abrir. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que sais no céu, santificado seja o teu nome. Esse versículo está falando: filhos pedindo ao Pai do céu, venha o teu reino para representá-lo aqui na terra, assim como na terra como no céu. Com obediência, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, com generosidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, com perdão. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos livrando do maligno e de nós mesmos. Se você quer ter uma vida de santidade na luz, viva essa palavra. Busque diariamente conhecer Jesus. Busca continuamente. Nos dias que você não conseguir ter forças, se prostre diante dele e verbalize, chore se for preciso. Faça o que for preciso, mas faça uma atitude notável. Porque senão as nossas vidas não vão mudar. A gente vai ter uma vida toda dentro da igreja. E a gente vai chegar lá no grande dia e vai falar assim: mas eu fiz tantas coisas para ti, Jesus.
Eu preguei, eu ministrei, eu levei uma cesta básica. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz. Jesus fala pra gente, faltou pureza. Você buscou tantas coisas que faltou aquilo que eu pedi. A única coisa que eu pedi que foi a pureza, porque as outras coisas eu ia fazer na sua vida. Quando você está em mim, as outras coisas elas vão estar na sua vida. E quantos nessa noite confiam que os atributos de Deus podem estar na sua vida? Diga amém. Você crê que se você viver uma vida de pureza, Jesus, ele vai estar no controle de todas as outras coisas. Feche os seus olhos nessa noite. Queria fazer uma oração. Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra, Jesus. Deus, o Senhor que conhece cada coração, Pai, o Senhor que sabe a necessidade, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite, Pai, possa, ó Deus, se revelar aos teus filhos nessa noite, Jesus. Que eles possam, ó Deus, ter, ó Deus, o encontro com a santidade do Senhor, ó Deus. Todos os dias, Pai. Assim, Deus, como eu busco todos os dias, Pai, que eles possam compreender, Jesus. Que viver uma vida de santidade, Pai, requer renúncias, Pai. Requer, ó Deus, viver uma vida de pureza, Jesus. Requer, ó Deus, olhar para Ti, Jesus. Requer, ó Deus, ver o Teu sacrifício lá naquela cruz, Pai. Requer, Jesus, uma atitude notável de nós, Pai. E que nessa noite, Pai, cada coração, Jesus, eu não sei como os Teus filhos entraram aqui nessa noite, Pai. Que essa palavra, Deus, que foi direcionada no meu coração, Pai, que trouxe, ó Deus, mudança, que está trazendo, gerando frutos, mudança no meu coração, que alcance o coração dos Teus filhos nessa noite, Pai. Que eles possam, Deus, estar com seus corações abertos, Pai, para uma mudança radical, para um encontro radical com a Sua presença, para um encontro radical, assim como esses homens, ó Deus, foram, ó Deus, transformados, Pai. Homens como a gente, Pai, que, ó Deus, tiveram esse encontro, Jesus, e viveram, ó Deus, uma pureza, Deus, para Ti, Jesus, e viveram um verdadeiro evangelho, Pai, e olharam, Deus, para as pessoas, ó Deus, e mostraram, falaram daquilo que eles viram, Pai, porque é isso que a gente precisa. Se a gente quiser, Jesus, mostrar a Sua santidade, a gente precisa ver para a gente mostrar para as pessoas, e que não falte isso em nós, que não falte isso nas nossas vidas, que não falte a pureza, que não falte a busca, que não falte a entrega, que não falte andar em luz, Pai, que não nos falte, Pai, nada, Jesus, que nós possamos, ó Deus, sermos totalmente, ó Pai, dependentes de Ti, Jesus. Obrigado, Deus, por cada vida, Pai, por cada família, Jesus. Eu sei, ó Deus, que a Sua palavra, Deus, ela é, Deus, ministrada, Deus, no simples, ó Deus. O Senhor não precisa de grandes coisas, Pai, para falar, ó Deus, com os Teus filhos, Pai. Eu sei, ó Deus, que uma palavra sequer que foi ministrada aqui nessa noite, Pai, vai gerar mudança para muitas vidas aqui, Pai. Uma palavra que foi liberada, Deus, vai trazer, ó Deus, restauração, renovação, Pai, mudança de mente, Pai, mudança de hábitos, Pai, um novo norte, Pai, que vão trazer direcionamentos, ó Deus, para estar firmes na Sua presença, Pai, que não falte a presença do Senhor na vida dos Seus filhos, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Eu te devolvo, ó Deus, todo o amor, ó Deus, e toda a bondade do Senhor, ó Deus, em Ti, Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém. Passa a palavra. Glória a Deus. Essa palavra ela possa estar sempre viva nos nossos corações. Que nós possamos não ser apenas meros ouvintes, mas venhamos ser praticantes, daquilo que nós ouvimos e nós aprendemos em questão da palavra de Deus. Eu quero agradecer nessa noite a vida de cada um que está aqui nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você viva os propósitos de Deus na sua vida. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos Te louvar, Deus, e Te agradecer nessa noite pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Pai, nós temos consciência, Senhor,
que viver em santidade não quer dizer que estamos isentos de erros, porque a tua palavra nos diz que todos nós pecamos e carecemos da tua glória. Não tem como, Senhor, vivermos em santidade sem errar. Nós erramos, mas o que nós entendemos aqui hoje, Deus, é que nós precisamos sempre ter um coração arrependido e procurar viver uma vida que honra o Senhor em todos os nossos atos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa nessa noite, Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Como teu filho leu aqui a oração do Pai Nosso: perdoa os meus pecados, ou perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, que o Senhor possa encontrar em nós, não a perfeição, mas sim um coração arrependido. A cada dia, a cada manhã, Senhor. Nos ajuda, Deus, a cada dia a matar a nossa carne, a matar o nosso eu, para que nós possamos fortificar o espírito, o espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Porque eu sei, Deus, que viver uma vida que te agrada é viver em santidade, Senhor. E que nós possamos hoje, Deus, nos submetermos à tua vontade, viver uma vida que te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, em cada passo que nós dermos, ó Pai. Nesta hora que o Senhor possa também levar a cada um dos teus filhos que aqui estão em paz, em segurança para os seus lares. Abençoe os nossos irmãos também, Senhor, que estão conosco através dessa transmissão ao vivo, aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem. Deus, que aonde esse culto chegar, Deus, que a tua palavra, o poder sobrenatural do Senhor possa, Deus, invadir, encher o ambiente aonde eles estiverem, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos nesta noite, crendo na ação do teu Espírito em favor de cada um de nós. E agora, irmãos, que o grande amor do nosso Deus, a graça maravilhosa do teu Filho amado Jesus, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja em cada coração, não só hoje, mas até a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Cumprimenta essa pessoa que está aí pertinho de você e vai na paz em nome de Jesus. Só tu faz.